questão também que tem sido muito recorrente é como identificar a heresia. Como é que eu vou saber que isto é heresia ou não? E eu queria destacar um estudo publicado por uma revista, Novas de Alegria. Identifica, por exemplo, 5 marcas. Eu não vou me debruçar sobre os nomes das heresias. A partir destas marcas, o irmão ou a irmã, ou o ouvinte, ou aquele que nos assiste, pode muito bem identificar e compreender que isto é herético, isto não é herético. A revista Novas de Alegria, ela identifica algumas marcas para nós compreendermos que estamos diante de uma heresia ou não. Uma delas, a primeira marca, é se neste ensino ou este grupo ensina, tem um outro livro diferente da Bíblia, das Escrituras Sagradas, tem uma nova revelação que compete com a Bíblia no que tange ou no que diz respeito à revelação de Deus para a humanidade. Se nós tivermos isso, estamos diante de uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, e somente as Escrituras, prefiro das Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada neste caso. Esta é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. E nós temos vários testemunhos que comprovam isso. Primeiro, testemunho. Pode ser o testemunho interior da própria pessoa. Aqueles que creram nesta palavra e foram transformados. E muitos outros estudiosos que comprovam efetivamente que o único livro com poder de transformar a vida do ser humano são as Escrituras Sagradas, é a Bíblia Sagrada. Não existe nenhum outro. Portanto, qualquer ensino. E o apóstolo Paulo já ensina isto aos Gálatas, porque os Gálatas receberam o Evangelho da Graça que Paulo pregava, mas depois introduziram-se no meio dos crentes Gálatas, introduziram-se alguns judeus que vieram contrariar os ensinos da graça que Paulo havia deixado para eles. É por isso que ele faz uma pergunta muito importante e eu queria rever isto convosco nesta tarde. O apóstolo Paulo diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Significa que havia uma heresia. Paulo trouxe o evangelho para os Gálatas, que é o evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus, o evangelho da graça. E ele diz que eu maravilho-me que tenhais passado deste evangelho da graça, que eu vos dei, para um outro evangelho, que é, na verdade, heresia. O outro evangelho é heresia, é o ensino das seitas, é um ensino herético. E o apóstolo Paulo diz, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Portanto, estes falsos mestres ouviram que os Gálatas receberam o evangelho da graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e eles vão impor que aqueles gentios observassem também a lei, alguns costumes, como a circuncisão, como requisitos para a salvação, contrariando o ensino da salvação pela graça que a Bíblia nos outorga. E eu quero pôr aqui um parênteses. O assunto de obras e fé está muito bem tratado na Bíblia. As obras são importantes? Sim, são importantes. Por quê? Porque pelas obras nós podemos saber se um determinado irmão ou uma determinada pessoa crê em Cristo Jesus. Porque as obras, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, já para o versículo 8 a 10, está claro que pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras foram nos dadas para que nós andássemos nela.
uma vez salvo pela graça, agora você está apto para andar nas obras que Deus preparou para os seus filhos. E agora é possível. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus me capacita, me ajuda por meio da palavra a obedecer a Deus. E tenho comunhão com Ele. Mas antes eu estava morto, estava separado de Deus. Então não tinha como, na qualidade de morto, obedecer às obras vivas de Deus. Portanto, as heresias, elas contrariam tudo isto. E esta é uma das marcas também, apontadas pela revista Novas de Alegria. Uma das marcas das heresias, que é muito patente, é que a salvação é pelas obras. Todo o ensino que diz que para sermos salvos tem que ser pelas obras ou por mérito nosso, é um ensino herético, é uma heresia. Como disse, o apóstolo Paulo disse isso claramente na carta aos Efésios: pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Quando nós aceitamos a Jesus, Deus nos aceita